a parte 11 da Light Novel Saint Seiya Gigantomachia. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomachia, a história de Mei. Encélado, o sumo sacerdote dos Gigas, revela que o deus primordial que honra nem sequer reconhece a deusa que posa de protetora da terra e seus vermes chamados Cavaleiros. Encélado está claramente tentando irritar os Cavaleiros com essas ofensas. Atena os trancafiou nas profundezas do vazio. Para ele é imperdoável. Agora deseja vingança. O monstro continua seu jogo de provocações. Garante que irão arrancar as vestes de Atena e irão humilhá-la como uma filha comum de homens mortais. Mesmo o olhar de Shun, normalmente calmo e sereno, arma-se de uma forte animosidade. Então os Gigas estão mesmo de volta, diz Mei ao se levantar, limpando o sangue do rosto. Isso significa que o selo de Atena foi rompido. Não entende como conseguiram quebrar o selo da antiga Gigantomachia. Seiya pergunta o que eles fizeram com a senhorita Yuri, olhando fixamente para o sumo sacerdote dos Gigas. Palas, o Parvo, se intromete, dizendo que os protetores da Terra são meros covardes e se apavoram como a refém. Acha tudo isso medíocre. Eles não mataram Yuri. Aquela criança está numa caverna subterrânea. Encélado aponta a bengala para o Monte Etna. Revela que se querem salvá-la, é melhor que sejam rápidos. Mesmo sendo uma amazona, logo morrerá se continuar aspirando os gases venenosos do vulcão. Isso se as cavernas não forem para os ares em uma erupção. Mei percebe que não podem continuar ali. Precisam ir buscar Yuri imediatamente. Pede para que Sei e Shun sigam. É difícil dar as costas a Encélado depois de todas as provocações. Mas essa luta tem que ficar para mais tarde. Os meninos correm em direção ao Monte Etna, evitando a zona urbana de Taormina, numa velocidade tão incrível que não deixam nem sombras no chão. Mesmo sem poderes extrasensoriais como o teletransporte, a agilidade e os saltos de um cavaleiro são imensamente superiores aos de um ser humano comum. A cidade fica para trás rapidamente, dando lugar a colinas com plantações cercadas de muros de pedras e arbustos. Tudo ali está coberto por cinzas do vulcão. De repente, uma voz diz para que eles não tenham pressa. Para a surpresa dos três, os Gigas o seguem de perto. Shun se impressiona enquanto Toas, o relâmpago Celery, vai atrás dele como uma sombra. Palas, por sua vez, está na cola de Mei. Contam que ainda não terminaram a explicação se querem salvar aquela garota. Os cavaleiros acreditam que eles não precisam nem dizer. É necessário derrotá-los. Agrios, a força brutal, arranca em um só golpe uma enorme quantidade de terra, cavando assim uma vasta cratera. Agora ele será o adversário de Pégaso. Seiya não está a fim de conversa e salta na direção dos Gigas. Se eles querem lutar agora, que sejam breves, para que possam finalmente salvar a senhorita Yuri. O brilho dos trajes de Adamas é de um azul tenebroso. A pesada armadura, com cravos expostos por toda a sua superfície, sinaliza claramente a natureza agressiva das criaturas. Sob o elmo ornado com chifres, Agrios encara Seiya com um sorriso malicioso. Pede que ele venha. Seiya lança Meteoro de Pégaso! O grito do cavaleiro faz com que surja um ofuscante facho de luz. Seu golpe é poderoso. Nenhum oponente resiste em pé aos mais de 100 socos por segundo. Cada um com a força de Pégaso, caindo sobre seu corpo como uma chuva de estrelas cadentes. Agrios pergunta se é só isso, sem se mostrar minimamente abalado pelo meteoro de Pégaso. Cada vez fica mais claro que os Gigas despertaram para um poder equivalente ao dos cavaleiros. O Adamas da armadura de Agrios não tem sequer um arranhão. Seiya engole seco diante da dor aguda que atravessa seu punho. Por mais poderoso que seja, nenhum corpo consegue resistir ao soco de um guerreiro sagrado. A essência da destruição capaz de romper os átomos.
A única forma de barrar um ataque como esse é com uma força igual ou superior à dos cavaleiros. Essa é a força interior, o chamado Cosmo. Seiya havia sentido seu poder na região sagrada, mas o Cosmo de Agrus é ainda maior e mais agressivo do que ele imaginava. Ergue os braços numa posição defensiva. Nesse momento, Agrus se inclina para baixo, expirando vigorosamente. Coloca uma das mãos na terra, agachando-se. Seiya assiste horrorizado enquanto explosões internas de força fazem os músculos de aço do Giga se expandir ainda mais. Agrus irá mostrar a diferença de forças entre cavaleiros de Gigas. Pressão de penhascos! O Giga salta na direção de Seiya, chutando o chão para impulsionar seu impetuoso avanço. Seu golpe acerta em cheio o cavaleiro, que só consegue soltar uma espécie de espasmo abafado. De volta ao santuário. Ao retornar da Sicília, Nico de altar encontra Saori Kido, ou seja, Athena, que permanece de pé na mesma posição em que estava quando ele partiu. A deusa o agradece pelo empenho e pergunta como estão Sei e os outros. Nico os levou a salvo até a ilha. Estão verificando a integridade do selo de Athena no Monte Etna. Parece que o monte está em erupção com muitos danos. Athena está preocupada. Ficou sabendo que a população foi evacuada por causa da lava e dos gases vulcânicos. Mas o grande mestre interino relembra que os cavaleiros de Athena não temem nenhum perigo ou dificuldade. Além disso, a Fundação Grade já está trabalhando em conjunto com o exército italiano. A região está isolada num raio de 10 quilômetros. Certamente não terão nenhum distúrbio desnecessário. Saori agradece Nico por sua velocidade e cuidado. Ele responde que é o papel do mestre substituto, curvando-se diante da garota. Pedirá a Kiki que traga notícias dos acontecimentos na Sicília. Mas Athena deu outras ordens a Kiki. Se os Gigas realmente retornaram, são inimigos terríveis. Por mais que Sei e Shun sejam guerreiros sagrados de inúmeras batalhas, não devem enfrentá-los sozinhos. Nico compreende. Apenas gostaria que tivesse sido consultado a respeito antes. Saori acha que é sentimental demais. Não quer que ninguém se machuque. E com isso se derrama sempre o sangue de um grande número de cavaleiros. Saori Kido parece ser emotiva demais para ser uma divindade. Mas é exatamente essa a vontade de Athena. Justamente por ser Athena, é que eles, os cavaleiros, a seguem e a protegem com a mais absoluta sinceridade e lealdade. Athena deseja que as estrelas os protejam. Faz uma prece com seu grandioso Cosmo, estimando aos seus amados cavaleiros um retorno mais rápido e seguro. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta #Agrios. Muito obrigado.